Beru ataca de novo, mas para antes de acertar, e Su-ho aproveita para contra-atacar. A formiga se cura e avança outra vez, agora chorando, lançando um golpe devastador que Su-ho desvia. Ele tenta revidar, mas mais uma vez Beru interrompe o ataque antes de atingir, deixando-se ser atingido. Su-ho não entende o motivo. Isso se repete várias vezes, com Beru abrindo a guarda e recebendo golpes até cair no chão derrotado, dizendo que baixou a defesa. Su-ho sente o corpo todo dolorido e comenta que essa luta foi estranha, como se a formiga tivesse deixado ele vencer, mas no fim isso lhe garantiu a vitória e vários níveis. Logo atrás, um novo portal se abre. Su-ho pensa que finalmente vai poder ir embora, mas ao entrar encontra-se cercado de monstros. Ele aceita a situação e parte para o combate, derrubando vários inimigos. Um deles o ataca com um tridente, mas ele desvia e o derruba com um soco. Um gigante tenta golpeá-lo pelas costas. Su-ho quebra a espada dele, acerta seu queixo e cai de pé no chão, onde é atacado por 2 orcs montados em ursos gigantes, que ele derrota rapidamente. Do alto, 3 orcs saltam contra ele, mas Su-ho desvia. Outro surge montado em um dragão. Ele esquiva mais uma vez e, ao olhar para o céu, vê que há vários orcs montados em dragões. Um deles ataca e tem o rosto esmagado, enquanto Su-ho usa o dragão como transporte para caçar os demais. De repente, titãs aparecem. O líder diz que há 39 anos não entra em uma guerra dentro do Reino do Descanso, um jogo apenas para os originais, e que receber autorização para participar significa que Su-ho tem um grande, mas não consegue terminar, pois Su-ho arranca sua cabeça e pergunta se ele estava dizendo algo, destruindo os outros titãs logo em seguida. Então, uma pressão esmagadora recai sobre ele. Ao longe, Su-ho vê um mago feito de sombras, igual aos outros, e entende que ele é o chefe do lugar. Nesse instante, Tusk o esmaga no chão. Ainda caído, Su-ho vê 3 enormes dragões surgirem e lançarem bolas de fogo, causando uma explosão gigantesca. No meio das chamas, ele reaparece, abate os 3 dragões e monta o dragão de um orc para ir até o chefe. Ao se aproximar, vê o boss invocando literalmente um sol, que é arremessado contra uma montanha, obliterando-a. Su-ho fica chocado, e até Tusk se surpreende, pois agora, com um cajado, suas explosões ficaram ainda mais destrutivas. Su-ho derrotava monstros sem parar, mas quanto mais lutava, mais inimigos apareciam. O titã, que havia sido decapitado, retornou falando algo, mas nem teve tempo de terminar a frase antes de receber outro golpe de Su-ho. O monstro do tridente tentou atacá-lo, mas Su-ho sumiu e reapareceu distribuindo uma sequência de socos rápidos. Ao pousar em cima dele, percebeu que aquela batalha parecia realmente infinita. Se continuasse daquele jeito, sabia que não iria durar. Precisava controlar melhor seus poderes, lutar com mais precisão, sem desperdício, até ser capaz de enfrentar um exército inteiro sozinho. Concentrando sua energia, invocou dezenas de punhos gigantes que atingiram todas as sombras ao mesmo tempo. Tusk conseguiu bloquear o golpe, mas Su-ho já esperava por isso e, aproveitando a abertura, finalizou-o. Apesar de seus status não terem aumentado, sentiu que sua habilidade de controlar o próprio poder havia melhorado muito com essas lutas. De repente, alguém desceu do céu. Su-ho sentiu de imediato a força daquele adversário. Antes de começarem, quis saber a porcentagem das forças totais que havia enfrentado até ali. Belion respondeu que, tirando o castelo demoníaco, apenas 3.000 do exército total tinha sido mobilizado. Su-ho entendeu que ainda havia muito pela frente e anunciou que estava pronto para lutar. Belion comentou sobre o quanto ele havia crescido e partiu para o ataque. Su-ho desviou e contra-atacou, mas ao mesmo tempo gritava, irritado, perguntando por que continuavam chamando-o de jovem monarca e o que aquilo significava. Sua distração deu espaço para Belion aparecer atrás dele e quase acertar um golpe. Su-ho se esquivou, notando que a espada do inimigo não era comum. Em um instante, ela se fragmentou e se transformou em um chicote. Su-ho bloqueou e segurou a arma, dizendo que por mais versátil que fosse, uma espada não servia de nada quando estava presa. Aproveitou e desferiu um soco e um chute, forçando Belion a se defender com os braços, antes de acertá-lo na barriga e lançá-lo para longe. Sabia que aquilo não bastaria para vencê-lo. Então perguntou se Belion não era o mestre daquele lugar, mas sabia que ele era falso. Levantou o olhar e declarou que o verdadeiro estava acima. No mesmo instante, um dragão de sombras surgiu no céu e uma figura saltou de suas costas. Su-ho avança contra o oponente, adaga contra a manopla, e o impacto é brutal. Ele é cortado, mas reage de imediato, trocando golpes rápidos. O adversário é rápido e forte, mas o que impressiona mesmo é a precisão. Cada ataque tem técnica, cada movimento é refinado. Su-ho se pergunta quantas batalhas e quantas mortes seriam necessárias
necessárias para chegar a esse nível. Mesmo assim, ele se recusa a perder. Confiante nas próprias habilidades de combate, avança com cortes no corpo e determinação, acreditando que ainda pode vencer. Mas o resultado é implacável. Ele é retalhado, uma das manoplas se parte e, sangrando, tenta atacar com a outra. O inimigo apenas desvia, segura sua cabeça e diz que o jogo foi divertido. Suho o encara e o chama de pai, mas o homem ignora, afirmando que ainda é cedo para ele, empurrando-o para dentro de um portal. Suho desperta desnorteado, pensando que foi um sonho estranho. Talvez tenha jogado demais. Uma colega aparece, avisando que vai trancar a sala, e ele oferece ajuda, que ela aceita. No alto da escola, Jin-woo e suas sombras observam. Jin elogia a ideia de usar os restos do arquiteto para criar aquilo. Ygritte pergunta se não é hora de devolver os poderes de Suho. Já o testaram algumas vezes, mas foi a primeira vez que o jovem monarca chegou até ele. Ygritte acredita que ele já passou o bastante, mas Jin-woo retruca dizendo: será que ele venceria o Rei Dragão se confiasse cegamente nos próprios poderes e fosse lutar desde o início? Não importa o quão forte seja, é preciso saber quando fugir. Enfrentar um inimigo poderoso sem pensar é coragem tola. Ainda é cedo para ele acordar de verdade, mas um dia aprenderá a analisar a situação enquanto usa seus poderes. E mesmo que não entenda nada, continuará abrindo portas e se desafiando. Peru, ao ver um desenho feito por Suho, se emociona, e Jin, vendo isso, sugere um jantar em família. No noticiário, anunciam que os irmãos vigaristas que causaram caos no país foram presos, e o incêndio está sendo controlado com uma operação de 52 caminhões e 800 bombeiros. Um dos bombeiros nota algo no céu, e o outro diz que deve ser um avião. Em outra parte da cidade, numa empresa, um funcionário cobra o chefe sobre o nome do jogo, mas o homem ignora para anunciar que sua esposa está grávida de 6 semanas. Todos comemoram, e ele completa dizendo que o jogo se chamará Mundo Lindo. A equipe implora para repensar, já que o futuro da empresa depende desse lançamento. E Jinho não entende como o seu senso de nomes pode ser tão ruim. Na casa do pai de Jinho, o velho procura e recorta cada notícia sobre o filho para colocar no álbum, comentando que quer logo conhecer o neto. Acima das nuvens, o céu se rompe novamente e um enorme buraco azul se abre. Os portais, ninguém sabe o que pode aparecer atrás deles. É por isso que as pessoas tremem de medo e rezam para que nunca surjam. Mas existem aqueles que enfrentam esse medo e pulam sem hesitar. Os caçadores. No departamento de suporte da Associação de Caçadores, um funcionário recebe uma ligação. Do outro lado, alguém reclama por estarem enviando novamente o Sr. Sung, mesmo já tendo pedido para não mandá-lo. O atendente tenta manter a calma e diz que pode ter sido um erro, pedindo que explique a situação. Mas o homem não quer conversa, só quer resolver tudo rápido. Diz que se colocarem um caçador tão fraco, ele só será peso morto. E se isso acontecer de novo, ele vai embora. Se você parar qualquer estudante na rua e perguntar que emprego quer ter no futuro, vai ouvir 3 respostas: ser um caçador famoso, trabalhar numa grande guilda ou na associação de caçadores. Para o atendente, trabalho administrativo é igual em qualquer lugar, mas ele decide conferir quem é esse tal caçador Sung. Ao ver os registros, percebe que os status dele são como os de uma pessoa comum e que seu corpo está coberto de ferimentos. Um milagre ainda estar vivo. Pesquisando mais, descobre que a mãe dele sofre da doença do sono eterno e que a irmã ainda estuda. Não há escolha para Sung. Ele precisa continuar. Com isso em mente, o atendente tenta convencer o chefe a tirar Sung das missões. O chefe diz que já tentaram de tudo e, curioso, pergunta por que ele mesmo entrou na associação. O atendente lembra das notícias que viu quando era jovem. Uma reportagem sobre um caçador salvando seus companheiros, se ferindo para proteger os outros. Ele pensou que se ninguém cuidasse desses caçadores, ele cuidaria. Era isso que queria fazer, evitar que se machucassem ou morressem. O chefe então pergunta se ele quer mesmo ajudar Sung. Quando ele diz que sim, recebe uma ficha com informações de uma curandeira de alto nível que nunca quis ser caçadora por medo, e do próprio Sung, que, mesmo fraco, entra nos portais sem hesitar. O chefe pergunta se ele quer tentar uni-los. O atendente responde que vai fazer o seu melhor. No presente, Suho está jogando pedra, papel e tesoura para ver quem carrega a mochila de quem, e perde. De repente, olha para o céu. A amiga pergunta o que houve, mas ele responde que não é nada. Acima das nuvens, um dragão de sombras voa, e sobre ele está Cha Hai-in, que observa e pensa que já faz muito tempo desde que viu algo assim. Jin-woo lhe entrega um colar, celebrando seus 16 anos juntos, e diz para ela ir na frente para casa, pois logo irá atrás. Ela promete esperá-lo. Quando se
se despedem, Jinwoo para diante de uma nova rachadura no céu. Pensa que seres com grandes poderes sempre acabam atraindo coisas horríveis de outros mundos. Então diz, ergam-se. Enquanto isso, o teste de Suho continua. Ele abre a porta e morre, de novo e de novo. Derrota após derrota. Mas não desiste. Uma voz ecoa, ordenando que ele se levante. Erga-se, mesmo que seja a última chance. Mesmo que tudo esteja contra ele. Se puder ficar mais forte, ele vai enfrentar o que quer que esteja atrás daquela porta. E assim chegamos ao fim das histórias spin-off de Solo Leveling.